Há feridas que não sangram, mas corroem. Há palavras que não cortam a pele, mas dilaceram a alma em fragmentos tão pequenos que nem mesmo o tempo consegue recolhê-los. Eu aprendi isso nos meses que se seguiram ao meu casamento com Charles, quando descobri que tinha entrado não em uma união de amor, mas em um campo de batalha onde eu era o alvo permanente, o objeto de escárnio, a presa fácil. Meu nome é Lídia. E esta é a história de como me tornei fantasma na minha própria vida antes de renascer como tempestade. Conheci Charles em uma tarde de outono, quando as folhas caíam como promessas douradas sobre o chão úmido. Ele tinha aquele sorriso que parecia capaz de aquecer qualquer inverno, aqueles olhos que prometiam abrigo. Eu estava em uma fase vulnerável da minha vida, ainda lidando com a perda recente do meu pai, ainda tentando encontrar meu lugar em um mundo que de repente parecia grande e hostil demais. Charles surgiu como um farol, como uma possibilidade de pertencimento. Que tola eu fui! O namoro foi um conto de fadas cuidadosamente orquestrado. Jantares à luz de velas, declarações sussurradas ao pé do ouvido, promessas de um futuro onde eu nunca mais estaria sozinha. Ele me fez acreditar que tinha encontrado meu porto seguro. Mas o que eu não sabia era que aquele porto estava infestado de tempestades, e a maior delas tinha nome e sobrenome: Verônica Salgado, minha sogra. Conheci Verônica Salgado 2 semanas antes do casamento. Charles tinha adiado nosso encontro com desculpas variadas. Ela estava viajando, estava doente, estava ocupada. Eu deveria ter percebido os sinais, mas o amor, ou o que eu ingenuamente acreditava ser amor, tinha me cegado completamente. Verônica era uma mulher alta, de postura rígida e olhar penetrante que parecia capaz de radiografar a alma alheia e encontrar apenas defeitos. Seus cabelos eram presos em um coque impecável, suas roupas caras demais, sua voz afiada como lâmina recém-amolada. Ela me cumprimentou com um aperto de mão frio e um sorriso que não alcançou os olhos. "Então você é a Lídia", ela disse, me examinando da cabeça aos pés com uma expressão que deixava claro que eu tinha falhado em algum teste invisível. "Charles me contou sobre você." O tom dela carregava algo que eu não consegui identificar naquele momento. Desprezo? Decepção? Talvez ambos. "É um prazer conhecê-la, Senhora Salgado", respondi, tentando manter a voz firme. "Verônica!" Ela corrigiu, mas não era um convite à intimidade. Era uma ordem. "Espero que você saiba que meu filho é um homem excepcional. Ele merece alguém à altura." A frase ficou suspensa no ar entre nós como uma guilhotina, e eu entendi perfeitamente o que ela não estava dizendo. Ela não acreditava que eu fosse essa pessoa, mas eu estava determinada a provar o contrário. Que erro monumental! O casamento foi pequeno, uma cerimônia simples que Verônica criticou do início ao fim. As flores não eram apropriadas, meu vestido era modesto demais. A comida estava aceitável, considerando o orçamento limitado. Cada palavra era uma farpa envenenada, cada comentário uma tentativa deliberada de diminuir aquele que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Charles não disse nada. Ele apenas sorriu, beijou minha testa e murmurou que eu estava linda, mas não confrontou a mãe. Nunca confrontava. Esse seria o padrão que definiria nosso casamento. Nos mudamos para uma casa próxima à de Verônica. Muito próxima. Ela tinha uma chave reserva e a usava liberalmente, aparecendo sem avisar a qualquer hora do dia. Eu estava preparando o jantar? Ela criticava meus temperos. Eu estava limpando a casa? Ela apontava os cantos que eu tinha, obviamente, negligenciado. Eu estava tentando ter um momento privado com meu marido? Ela tocava a campainha insistentemente até que abríssemos a porta. "Uma esposa de verdade saberia fazer isso direito", ela dizia, sempre que eu tentava alguma coisa. "Mas suponho que você não teve uma criação adequada, não é mesmo, querida?" A palavra "querida" em seus lábios era o insulto mais afiado. Charles assistia a tudo com um sorriso desconfortável, mas nunca me defendia.
Quando eu tentava falar com ele sobre o comportamento da mãe, ele suspirava e dizia que eu estava sendo sensível demais, que Verônica só queria ajudar, que eu precisava tentar mais. Tentar mais. Como se eu já não estivesse me esvaziando na tentativa de ser boa o suficiente. Comecei a trabalhar como designer gráfica freelancer, um trabalho que eu... Boa? Ela riu, um som seco e cruel. Querida, desenhar logotipos baratos para empresas de quinta categoria não é exatamente ser boa em alguma coisa. É ser medíocre e aceitar isso. Charles estava ao lado dela no sofá e não disse uma palavra em minha defesa. Aquela foi a primeira vez que senti algo dentro de mim começar a endurecer. Os meses seguintes foram uma descida progressiva para um inferno, pintado com cores pastel e perfumado com veneno. Verônica escalou suas investidas. Não eram apenas críticas sutis agora, eram ataques diretos e cruéis. Você engordou, ela dizia, me olhando com nojo. Charles, você não acha que sua esposa deveria cuidar melhor da aparência? Nenhum homem quer voltar para casa e encontrar... isso. Sua roupa parece de brechó, ela comentava, sempre na frente de outras pessoas. Mas suponho que é o melhor que alguém como você pode pagar. Você é burra mesmo ou apenas finge ser? Ela perguntou certa vez, quando cometi o erro de discordar de uma opinião dela sobre política. Francamente, Charles, onde você encontrou essa criatura? Criatura. Ela me chamou de criatura. E Charles? Charles apenas baixou os olhos e mudou de assunto. Eu chorava escondida no banheiro, com a água do chuveiro abafando meus soluços. Minha autoestima, que nunca tinha sido robusta, despencou. Comecei a questionar cada escolha, cada palavra, cada movimento. Será que eu era realmente tão inadequada? Tão inferior? Tão... nada? Mas havia algo dentro de mim, uma fagulha pequena e teimosa, que se recusava a ser completamente apagada. Era a voz do meu pai, que tinha me ensinado que meu valor não dependia da aprovação alheia. Era a lembrança de quem eu era antes de Charles, antes de Verônica, antes de me perder naquela casa que nunca pareceu um lar. Eu comecei a guardar dinheiro. Não muito de cada vez, apenas pequenas quantias que eu separava dos meus pagamentos de freelancer. Eu tinha uma conta bancária que Charles não conhecia, uma segurança que eu criara instintivamente, como um animal que sente o perigo se aproximando. Não sabia exatamente para que estava guardando aquele dinheiro, mas alguma parte de mim sabia que precisaria dele. Então chegou o dia do almoço. Era domingo, e Verônica tinha insistido que fôssemos à casa dela para uma reunião familiar. Charles concordou imediatamente, sem me consultar. Eu vesti minha melhor roupa, não porque quisesse impressioná-la, mas porque precisava de alguma armadura, mesmo que feita de tecido. A casa de Verônica era imensa e fria, decorada com um gosto impecável que parecia mais saído de uma revista do que habitado por seres humanos. Tudo era bege, branco, cinza, cores neutras que combinavam perfeitamente com a mulher que vivia ali. Lídia. Ela me cumprimentou com aquele sorriso falso que eu tinha aprendido a temer. Que surpresa você ter vindo. Pensei que estaria ocupada demais com seus trabalhinhos. Nunca ocupada demais para a família. Respondi, forçando um sorriso. Família? Ela repetiu, como se a palavra fosse uma piada particular. Sim, suponho que tecnicamente você seja parte disso agora. O almoço começou de forma relativamente tranquila. Verônica havia preparado um banquete elaborado, servido em louça cara sobre uma toalha de linho imaculada. Ela falou extensivamente sobre conhecidos que eu não tinha, lugares que eu nunca visitara, experiências que estavam infinitamente fora do meu alcance. Cada história era uma lembrança sutil de que eu não pertencia àquele mundo. Charles ouvia tudo com atenção devota, rindo nos momentos certos, concordando com cada palavra da mãe. Eu era apenas uma presença silenciosa, um móvel humano decorando a mesa. Charles, querido, Verônica disse, depois de terminar uma história particularmente longa sobre uma viagem à Europa.
Você se lembra daquela moça que você namorou antes? Como era o nome dela mesmo? Alexandra? Meu estômago apertou. Mãe, Charles começou, mas ela o interrompeu. Alexandra era tão elegante, tão educada. Ela vinha de uma família tradicional, sabia? Verônica me olhou diretamente. Eu sempre achei que vocês dois fariam um casal perfeito. Mas bem, as coisas acontecem, não é? Às vezes os homens fazem escolhas inesperadas. A mensagem era cristalina. Eu era a escolha inesperada, a escolha errada. Verônica, eu disse, e pela primeira vez em meses, minha voz saiu firme. Eu agradeço o almoço, mas não vou mais tolerar essas insinuações. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa. Provavelmente ninguém tinha ousado contrariá-la em anos. Insinuações? Ela repetiu, a voz perigosamente baixa. Querida, eu apenas estava fazendo uma observação. Se você se sentiu ofendida, talvez seja porque sabe que há verdade no que digo. Mãe, por favor. Charles finalmente falou, mas sua voz era fraca, sem convicção. Não, Charles, deixa falar. Verônica continuou, os olhos fixos em mim como um predador avaliando a presa. Lídia claramente tem algo a dizer. Vamos ouvi-la. Afinal, raramente ela contribui para qualquer conversa de forma significativa. Algo dentro de mim estremeceu. Era raiva, sim, mas também uma clareza repentina. Eu vi meu futuro se estendendo à frente. Anos e anos de humilhações, de ser diminuída, de me tornar uma sombra na minha própria vida. E eu entendi com uma certeza absoluta que não podia continuar assim. Mas não era o momento. Ainda não. Desculpe-me, eu disse levantando da mesa. Preciso usar o banheiro. Peguei minha bolsa e me dirigi ao corredor. Podia sentir os olhos de Verônica me seguindo. Podia ouvir seu suspiro exagerado, o comentário murmurado para Charles sobre sensibilidade excessiva e draminha desnecessário. Eu precisava de um momento para respirar, para recompor os pedaços de mim que estavam se estilhaçando. O banheiro era tão impecável quanto o resto da casa, todo em mármore branco com torneiras douradas. Olhei para meu reflexo no espelho e quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Quando tinha ficado tão pálida? Quando aquelas sombras tinham se instalado sob meus olhos? Eu me apoiei na pia, respirando fundo, tentando reunir forças para voltar àquela mesa, àquela casa, aquele pesadelo que tinha se tornado minha vida. Foi quando ouvi passos no corredor. Voltei à sala de jantar, forçando um sorriso no rosto. Charles estava comendo a sobremesa e Verônica tinha se levantado da mesa. Vou buscar o prato principal da cozinha, ela anunciou. Aparentemente, ninguém mais nesta casa tem a educação básica de ajudar a anfitriã. Ela passou por mim com um olhar gelado e desapareceu em direção à cozinha. Eu me sentei novamente, sentindo o peso da exaustão emocional. Charles me olhou brevemente, depois voltou sua atenção para a sobremesa, como se eu fosse invisível. Então ouvi o grito. Charles! A voz de Verônica ecoou pela casa, aguda e furiosa. Charles, venha aqui imediatamente! Ele se levantou de um pulo, quase derrubando a cadeira. Eu o segui, meu coração disparado, sem saber o que esperar, mas sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Encontramos Verônica na cozinha, de pé ao lado da ilha central. Ela segurava minha bolsa em uma mão e, na outra, um maço de notas. $2.000 em espécie, cuidadosamente guardados em um envelope. Meu dinheiro. O dinheiro que eu tinha economizado dos meus trabalhos. Explique isso, ela exigiu, os olhos faiscando de uma satisfação triunfante e maliciosa. Explique de onde uma esposa desempregada tirou $2.000 em espécie. Eu não sou desempregada, respondi, a voz tremendo ligeiramente. Eu trabalho como designer freelancer. Você sabe disso. Designer freelancer. Ela repetiu, como se as palavras fossem lixo em sua boca. Ninguém ganha esse tipo de dinheiro desenhando logotipos ridículos. Então, vou perguntar novamente. De onde saiu esse dinheiro?
A acusação era clara. Ela estava insinuando que eu tinha roubado. Filho! Verônica se voltou para Charles, sua voz pingando veneno. Sua esposa está nos roubando. Ela obviamente pegou esse dinheiro de você, ou de mim, ou de sabe-se lá onde. Essa parasita que você trouxe para nossa família é uma ladra. Mamãe, eu tenho certeza que há uma explicação. Charles disse, mas sua voz estava hesitante, e quando ele me olhou, vi dúvida em seus olhos. Dúvida. Meu próprio marido estava duvidando de mim. Uma explicação? Verônica riu, um som alto e cruel. A explicação é óbvia. Essa vagabunda, essa criatura insignificante que você insistiu em trazer para nossa família é uma criminosa. Provavelmente sempre foi. Uma aproveitadora que viu em você uma oportunidade de se dar bem na vida. Cada palavra era uma bofetada. Vagabunda, criatura, criminosa, aproveitadora. Charles não disse nada. Ele apenas ficou ali, entre nós duas, incapaz ou sem vontade de me defender. E então algo dentro de mim se quebrou. Não foi um estalo dramático, foi mais como o último fio de uma corda muito desgastada finalmente cedendo. E quando aquilo se rompeu, descobri que o que restou não era desespero ou tristeza. Era uma calma gélida e cristalina. Eu sorri. Não foi um sorriso feliz. Foi o sorriso de alguém que finalmente entendeu o jogo e estava prestes a virar o tabuleiro. Já que estamos nisso, eu disse, minha voz saindo surpreendentemente tranquila. Olhe também no bolso do meu casaco. Verônica piscou, confusa por um momento. Mas a curiosidade e a sede de me destruir completamente eram mais fortes. Ela marchou até o hall de entrada, onde eu tinha deixado meu casaco pendurado, e enfiou a mão no bolso. O que ela tirou de lá fez seu rosto empalidecer. Eram documentos. Vários documentos cuidadosamente organizados em uma pasta plástica. O que é isso? Ela murmurou, mas sua voz tinha perdido parte da segurança anterior. Leia, eu disse cruzando os braços. Em voz alta para Charles ouvir também. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela abria a pasta. Os olhos dela correram pelas páginas, ficando cada vez mais arregalados, o rosto passando do pálido ao vermelho vivo. Isso é... Ela gaguejou. Contratos. Completei por ela. Contratos de clientes meus. Alguns são empresas muito grandes, sabia? Empresas que pagam muito bem por design de qualidade. Aqueles $2.000 são apenas parte do meu pagamento deste mês. Tenho mais 25 mil na minha conta bancária. A conta que abri antes de me casar, porque sempre fui independente financeiramente. O silêncio que seguiu foi absoluto. Mas você... Verônica tentou falar, mas as palavras pareciam estar presas em sua garganta. Mas eu o quê? Perguntei, dando um passo à frente. Sou apenas uma designer de logotipos baratos? Uma criatura insignificante? Uma vagabunda aproveitadora? Cada palavra que eu tinha ouvido nos últimos meses foi lançada de volta como uma arma. Charles. Verônica se voltou para o filho desesperada. Você está ouvindo isso? Ela estava escondendo dinheiro de você. Isso é sensato. Eu a interrompi. É o que qualquer pessoa inteligente faria quando percebe que está em um casamento tóxico com um homem fraco demais para defender a própria esposa e uma sogra abusiva que transforma qualquer tentativa de autonomia em um crime. Como ousa? Verônica começou, mas eu a cortei novamente. Não, Verônica. A pergunta é: como você ousa? Como ousa me chamar de ladra quando eu ganho mais em um mês do que Charles ganha em 3? Como ousa me diminuir, me humilhar, me tratar como lixo quando eu nunca, nem por um segundo, dependi financeiramente de ninguém nesta família? Charles estava boquiaberto, olhando para mim como se estivesse vendo um estranho. Lídia, eu não sabia que você... Ele começou, mas eu levantei a mão, silenciando-o. Não sabia porque nunca perguntou. Respondi, a voz firme. Você assumiu, assim como sua mãe, que eu era menos.
menos inteligente, menos capaz, menos merecedora de respeito. Vocês dois me trataram como uma indigente que deveria agradecer por ter sido aceita em sua família ilustre. Peguei os documentos da mão trêmula de Verônica e os guardei de volta no meu casaco. Mas sabe de uma coisa? Eu sou grata. Grata por vocês terem me mostrado exatamente quem são. Grata por cada humilhação, cada insulto, cada momento em que fui tratada como nada, porque tudo isso me ensinou uma lição valiosa. Eu não preciso de vocês. Nunca precisei. Você não pode falar assim com minha mãe. Charles finalmente encontrou sua voz, mas ela estava fraca, quase infantil. Eu ri. Um riso genuíno, cheio de uma amargura que tinha levado meses para se formar. Sua mãe passou os últimos 8 meses me chamando de criatura, vagabunda, parasita, ladra e coisas piores. Ela me humilhou na frente de estranhos, questionou minha inteligência, minha aparência, meu trabalho, meu valor como ser humano. E você, Charles, ficou sentado assistindo. Às vezes até riu junto. Então não venha me dizer o que eu posso ou não posso fazer. Ele ficou vermelho, entre a raiva e a vergonha. Eu estava tentando manter a paz. Ele murmurou. Não, Charles. Você estava sendo covarde. Há uma diferença. Verônica tinha recuperado parte de sua compostura e seus olhos brilhavam com uma fúria que ela mal conseguia conter. Você é uma ingrata, ela sibilou. Depois de tudo que fizemos por você, de ter aceitado você em nossa família apesar das suas óbvias inadequações. Aceitado? Eu a interrompi, minha voz subindo. Você nunca me aceitou. Desde o primeiro dia, você deixou claro que eu não era boa o suficiente, que eu era um erro que Charles cometeu. Você me torturou psicologicamente, tentou me quebrar, me destruir. E quase conseguiu. Minha voz falhou um pouco no final, e eu forcei as palavras a saírem. Mas eu não quebrei. E agora estou saindo. Saindo? Charles deu um passo à frente. Lídia, você não pode simplesmente... Posso e vou, respondi pegando minha bolsa. Vou sair desta casa, deste casamento e das suas vidas. E vocês dois podem continuar sua existência patética, unidos pela toxicidade e pela incapacidade de enxergar valor em qualquer coisa que não seja aprovada por Verônica Salgado. Se você sair por aquela porta, Verônica disse, a voz perigosamente baixa, eu vou garantir que todos saibam que tipo de pessoa você é. Vou destruir sua reputação, sua carreira, tudo. Eu a encarei, e pela primeira vez desde que a conheci, vi medo em seus olhos, porque ela percebeu que suas ameaças não tinham mais poder sobre mim. Faça o que quiser, eu disse dando de ombros. Mas antes disso, talvez queira saber que eu tenho gravações, de cada almoço aqui, de cada visita não solicitada à minha casa, de cada insulto que você proferiu contra mim. Meu telefone estava gravando há meses. Isso era mentira. Eu não tinha gravações. Mas o pânico instantâneo no rosto dela valeu cada palavra. Você não faria isso, ela sussurrou. Experimente me destruir e descubra, respondi, sorrindo friamente. Virei-me para Charles uma última vez. Ele parecia menor de alguma forma, diminuído. Um homem-criança que nunca tinha conseguido se libertar da sombra materna. Adeus, Charles, eu disse. Espero que você e sua mãe sejam muito felizes juntos. Vocês merecem um ao outro. E então eu saí. Andei até meu carro com passos firmes, mesmo que minhas pernas estivessem tremendo. Só quando fechei a porta e liguei o motor é que permiti que as lágrimas viessem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação, do fim de uma agonia que tinha durado tempo demais. Eu dirigi para um hotel, onde passei a noite planejando meus próximos passos. No dia seguinte, contratei um advogado especializado em divórcio. Entreguei a ele todos os documentos do casamento e expliquei a situação. Ele ouviu atentamente e sorriu. Isso vai ser mais fácil do que você imagina, ele disse. Especialmente se você tem evidências do abuso psicológico. E eu tinha.
Não gravações, mas algo melhor. Mensagens de texto. Centenas delas. Verônica tinha o hábito de me enviar longos textos criticando cada aspecto da minha vida. Eu nunca tinha apagado nenhum. E havia também mensagens de Charles, dizendo coisas como: tente entender minha mãe. Ela só quer o melhor, depois de cada episódio de humilhação. Nos meses que se seguiram, o divórcio foi processado. Charles tentou ligar várias vezes, mas eu nunca atendi. Ele enviou mensagens pedindo que conversássemos, que tentássemos consertar as coisas. Eu bloqueei o número dele. Mas a verdadeira virada começou quando um dos meus clientes, impressionado com meu trabalho, me ofereceu um contrato permanente como diretora criativa de sua empresa. O salário era generoso, os benefícios excelentes e a oportunidade de crescimento era ilimitada. Eu aceitei. Minha carreira decolou. Em 6 meses, eu estava liderando uma equipe de 20 designers, trabalhando em projetos para marcas internacionais. Meu nome começou a circular nos círculos criativos. Fui convidada para palestras, entrevistas, eventos da indústria. Enquanto isso, descobri através de conhecidos mútuos que Charles e Verônica não estavam se saindo tão bem. Charles trabalhava como gerente de nível médio em uma empresa que estava passando por reestruturações. Sem minha contribuição financeira, porque, ironicamente, meu salário sempre tinha sido o dobro do dele, algo que ele nunca soube porque nunca perguntou. Ele estava lutando para manter o padrão de vida. A casa que tínhamos comprado juntos teve que ser vendida, e ele se mudou de volta para a casa de Verônica. Verônica, por sua vez, descobriu que sua reputação na sociedade local não era tão sólida quanto ela imaginava. Quando as pessoas começaram a ouvir histórias sobre como ela tratava a nora, quando alguns dos meus conhecidos compartilharam histórias sobre suas crueldades, ela foi gradualmente excluída dos círculos sociais que tanto valorizava. Mas isso não foi suficiente para mim. Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria prosperar. E queria que eles testemunhassem. Cerca de 1 ano após o divórcio, eu estava em um evento de gala da indústria criativa. O tipo de evento que pessoas como Verônica sonhavam em frequentar, mas nunca recebiam convites. Eu estava deslumbrante em um vestido de designer, rodeada por pessoas influentes e talentosas. E então eu o vi. Charles. Ele estava no saguão do hotel onde o evento acontecia, provavelmente ali para algum compromisso de trabalho. Ele me viu também e seu rosto passou por uma série de emoções: surpresa, reconhecimento, algo que parecia ser arrependimento. Ele se aproximou. Lídia! Ele disse a voz hesitante. Você está incrível! Obrigada, respondi, fria, mas educada. Ele olhou para baixo, para suas próprias roupas, que pareciam desgastadas comparadas ao ambiente ao nosso redor. Eu queria falar com você há muito tempo. E aqui estou, eu disse, esperando. Eu sinto muito. As palavras saíram em um jato, como se ele tivesse ensaiado, mas ainda assim não conseguisse dizê-las direito. Por tudo, por não ter te defendido, por ter deixado minha mãe te tratar daquele jeito. Eu fui um covarde e eu perdi a melhor coisa que já me aconteceu. Olhei para ele, este homem que eu tinha amado, este homem que tinha me decepcionado tão profundamente. E não senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem satisfação. Apenas um vazio tranquilo onde as emoções costumavam estar. Charles, eu disse, gentil, mas firmemente. Eu aceito suas desculpas. Mas elas não mudam nada. Você teve meses para me defender. Meses para escolher seu casamento ao invés da aprovação da sua mãe. E você escolheu ela. Todas as vezes. Eu estava confuso, Ele tentou explicar, mas eu levantei a mão. Não importa agora. Você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. E aqui estamos. Você poderia me dar outra chance? Ele perguntou, e havia desespero em seus olhos. Eu mudei. Eu vejo agora o quanto fui idiota, o quanto... Não, eu o interrompi. Não é sobre você ter mudado ou não. É sobre o fato de que eu mudei. Eu me encontrei novamente.
E essa versão de mim não tem espaço para alguém que precisa de uma catástrofe para aprender a tratar as pessoas com respeito básico. Ele ficou ali, parecendo pequeno e perdido, e eu quase senti pena. Quase. Como está, Verônica? Perguntei, mais por curiosidade do que por genuína preocupação. Ele fez uma careta. Não muito bem. Ela teve que vender muitas coisas. A casa grande, as joias, até aquele vestido de noiva caro que ela tinha guardado para... Bem, para uma futura nora que ela provasse. Eu sabia sobre aquele vestido. Era uma peça de alta costura que Verônica adorava exibir, dizendo que seria usada pela esposa adequada de Charles em um casamento apropriado. Era uma das muitas formas sutis que ela tinha de me lembrar que eu não era boa o suficiente. Por que ela vendeu tudo? Perguntei. Charles hesitou, claramente desconfortável. Ela processou algumas pessoas, por difamação. Depois que você saiu, ela tentou realmente destruir sua reputação como tinha ameaçado. Mas backfired. As pessoas com quem ela falou não acreditaram nela, e algumas até começaram processos de difamação contra ela. Os custos legais foram significativos. Eu não consegui evitar um sorriso. Então ela está morando onde? Com a irmã dela, em um apartamento pequeno. Ela odeia. Especialmente porque a irmã nunca teve medo de dizer o que pensa, e ela deixa muito claro que Verônica está ali apenas por caridade. A ironia era deliciosa. Verônica Salgado, que tinha me tratado como uma refugiada emocional, agora estava vivendo de favor na casa de parentes. E você? Perguntei. Eu peguei um segundo emprego, ele admitiu, evitando meu olhar. Motorista de aplicativo à noite. É difícil, mas preciso do dinheiro, especialmente depois que tive que ajudar a pagar os custos legais da mamãe. Claro, até na ruína ele ainda estava priorizando Verônica. Lídia, ele disse, a voz quebrando ligeiramente. Eu realmente estraguei tudo, não foi? A gente tinha algo bom e eu joguei fora. Não, Charles, corrigi. Nós nunca tivemos algo bom. Nós tínhamos uma ilusão, e eu era a única investindo nela. Você tinha uma mãe e uma esposa, e escolheu a mãe todas as vezes. Isso não é um casamento. É uma situação patológica. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma voz atrás de mim. Lídia, lá está você! Era Marcos, meu chefe e mentor, acompanhado por várias pessoas importantes da indústria. Precisamos de você para uma foto. E tem alguém que quer discutir um projeto incrível com você. Eu sorri e acenei para eles. Já estou indo! Gritei de volta. Então me virei para Charles uma última vez. Tenho que ir. Minha vida me espera. E então fiz algo que nunca pensei que seria capaz de fazer. Eu simplesmente me afastei. Sem olhar para trás, sem arrependimentos, sem peso no coração. Charles ficou ali, no saguão, enquanto eu caminhava de volta para o salão de gala, para as luzes brilhantes, para as pessoas que me respeitavam e valorizavam, para o futuro que eu tinha construído com minhas próprias mãos. Nos anos que se seguiram, minha vida continuou a florescer. Abri minha própria agência de design, que rapidamente se tornou uma das mais respeitadas da região. Comprei um apartamento lindo com vista para a cidade. Viajei para lugares que sempre sonhei conhecer. Encontrei paz e, eventualmente, encontrei amor novamente, mas dessa vez com alguém que me via, que me valorizava, que escolhia me defender sempre. Ocasionalmente, eu ouvia notícias sobre Charles e Verônica através do inevitável circuito de fofocas que existe em qualquer comunidade. Charles ainda trabalhava 2 empregos, preso em uma existência medíocre, ainda morando com a mãe em um apartamento que não era deles. Verônica tinha envelhecido mal, amargurada e isolada, dependendo da caridade de uma irmã que nunca teve paciência com suas pretensões. E eu estava livre. Livre do peso de tentar ser boa o suficiente para pessoas que nunca iriam me aprovar. Livre da prisão emocional que é tentar agradar quem decidiu te odiar antes mesmo de te conhecer.
livre para ser completa, imperfeita, gloriosamente eu mesma. A última vez que vi Verônica foi cerca de 3 anos após o divórcio. Eu estava em um restaurante elegante com clientes internacionais, discutindo um projeto de milhões de dólares. Ela estava do outro lado do salão, jantando sozinha em uma mesa pequena no canto, usando roupas que já tinham visto dias melhores. Nossos olhos se encontraram por um momento. Eu vi o reconhecimento nos dela, seguido por algo que poderia ser vergonha, ou raiva, ou talvez apenas a amargura de ver alguém que ela desprezou prosperando enquanto ela minguava. Eu poderia ter ignorado. Poderia ter virado o rosto e fingido não ter visto. Mas não fiz isso. Em vez disso, levantei minha taça de vinho em um brinde silencioso. Um gesto simples que dizia tudo. Eu venci. Você perdeu. E eu fiz isso sendo exatamente quem você disse que eu nunca seria, bem-sucedida, respeitada, livre. Ela desviou o olhar, as mãos tremendo levemente enquanto pegava o guardanapo. E eu voltei para minha conversa, para minha vida, sem dar a ela nem mais um pensamento. Porque essa é a coisa sobre vingança. Às vezes, a melhor versão dela não é destruir ativamente seus inimigos. É simplesmente viver tão bem, tão completamente, tão plenamente, que sua existência feliz se torna um lembrete constante do quanto eles erraram sobre você. Verônica Salgado me chamou de criatura, de vagabunda, de parasita, de ladra. Ela tentou me fazer acreditar que eu era menos que nada, indigna de amor ou respeito. Mas ela estava errada. E toda vez que eu acordo em minha cama confortável, em meu apartamento bonito, para ir ao trabalho que amo, cercada por pessoas que me valorizam, eu provo que ela estava errada. Essa é minha vingança. E ela é doce. Quanto àqueles $2.000 que Verônica encontrou na minha bolsa naquele dia fatídico, eles se tornaram o símbolo do meu renascimento. Eu os emoldurei, junto com uma foto do cheque da minha primeira grande cliente. Fica pendurado na parede do meu escritório, um lembrete de onde comecei e de quão longe cheguei. Um lembrete de que meu valor nunca foi determinado pelas opiniões venenosas de uma mulher amargurada e seu filho covarde. Meu valor sempre esteve em mim. Eu apenas precisei daquele dia horrível na cozinha de Verônica para finalmente ver isso. E agora que vejo, ninguém nunca mais conseguirá me fazer esquecer. Esta é minha história. A história de como fui chamada de ladra quando estava apenas guardando o que era legitimamente meu. A história de como fui tratada como lixo e me transformei em ouro. A história de como as palavras que deveriam me destruir acabaram me forjando em algo mais forte, mais brilhante, mais imbatível. E se você está lendo isso enquanto passa por algo semelhante, se há uma Verônica ou um Charles na sua vida tentando convencê-lo de que você é menos do que é, deixe minha história ser sua luz. Você não é o que eles dizem que você é. Você é quem você escolhe ser. E essa escolha, essa gloriosa e aterrorizante escolha, pertence apenas a você. Escolha você, sempre. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.